vou chamar o pastor aqui na frente. Vamos só estar orando pela vida do pastor, né? Abençoar a vida dele, vai trazer a palavra que o Senhor já tocou no coração dele, né? Que o Senhor possa usar a vida do nosso pastor para estar trazendo a palavra para nós e que nós possamos digerir toda essa palavra, essa alimentação que vai ser dada aqui para nós e possamos levar para o nosso dia a dia. Vamos levantar nossas mãos e orar pela vida do nosso pastor. Senhor Pai, te louvo pela vida do teu servo, Senhor Pai, o nosso pastor Túlio, Senhor Pai, faça a tua obra na vida do teu servo, Senhor Pai, usa o teu servo, Senhor Pai, como o Senhor quer, Senhor. Usa, Senhor Pai, a boca dele para que saia da boca dele somente a tua palavra, Senhor Pai, o teu querer, Senhor Pai, que seja entregue, Senhor Pai, para cada um de nós, Senhor. Venha, Senhor Pai, estar abençoando, Senhor Pai, a vida do teu servo, Senhor Pai, onde ele colocar os pés, as mãos, Senhor Pai, que seja lugares de bênção, Senhor Pai, e prósperos, Senhor Pai. Abençoa, Senhor Pai, a família dele, a casa dele, Senhor Pai. Venha, Senhor Pai, tirar todo empecilho, Senhor Pai, toda dificuldade do caminho dos teus servos, Senhor Pai. Te louvo e te agradeço, Senhor Pai, pela vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Aleluia. A paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que Deus te abençoe muito. Glória a Deus, aleluia. Nesse dia chuvoso, bom que viemos à casa do Senhor e ainda hidrata, né? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, que Deus falou comigo lá no Brasil. Quando eu estava agora lá, eu estava orando pela igreja, pedindo ao Senhor, e Deus me deu uma palavra, que está em Lucas capítulo 5. Se puder abrir sua Bíblia, por favor, vou colocar ela no telão. Lucas capítulo 5. Lucas 5 diz assim: E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. Estava falando de Jesus, que está ali no mar da Galileia, lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Alguém aqui já pescou alguma vez? Alguém já pescou? Alguém? Não, nem lambari? Nem sardinha, nada? Já pescaram já? Quem aqui já pescou de anzol? Pode levantar a mão? Legal. Anzol. Anzuelo. De anzuelo. Quem já pescou de rede? Jogar rede? Eu não, de rede nunca pesquei, não. Só de anzol mesmo. E eu gosto de pescar. A gente estava até marcando a pescaria aí, né? ¿No es cierto, hermano Manolo? Vamos a ver que dia vamos a pescar. Já arreglar aí. ¿Cuándo? Esse sábado? Bueno, quando sea, para mim, eu gosto de pescar. Pastor, si quieren así como toda la iglesia, sería bueno, pero el sábado no, porque hay mucho espacio para parquear. Sí. Sí, y el barco está ahí, ya uno va con el barco y ya. Es bueno, vamos a arreglar eso, después tem contato con... Pescar é bom. Sí. Pescamos, comemos el pescado. Ou passamos hambre, não há problema. Bom, a verdade é que aqui eles estavam, Jesus chegou na beira do lago e os pescadores estavam lavando as redes. Para quem já pescou sabe que já acabou, está lavando para guardar, para voltar para casa. É igual quando a gente vai na praia, já está lavando o pé com água, né? Tirando a areia para voltar para casa. Bom, você fala português ou espanhol? Você é brasileiro? Então tá bom, então continua em português. Senão, quando geralmente é visitante e fala espanhol, a gente muda para o espanhol, não tem problema. Mas seja bem-vinda. Bom, versículo 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Por que isso? Porque o vento geralmente bate no lago e vai levando a voz. Então fica como se fosse, não tinha microfone na época. Então Jesus usou essa técnica de estar sentado no barco e as próprias ondas com o vento levava a voz dele para que as pessoas pudessem ouvir, o máximo de pessoas possível pudessem ouvir o que ele estava ensinando. Em João
aqui não fala o que Jesus estava ensinando, mas em João fala que se escrevesse tudo o que Jesus ensinou, ia dar livro à vontade para o mundo inteiro. Esse sermão que Jesus estava ensinando, nós não sabemos, mas sabemos do que aconteceu depois desse sermão. Então, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aqui fala que estava de manhã já. E Jesus, ensinando a multidão, acabou de ensinar, falou para Pedro: Pedro, vai mais para o fundo, vamos a mar alto, vamos mais para o fundo, e lança a sua rede para pescar. Mas a rede, ele já tinha lavado a rede, já tinha guardado as redes. E nós vamos ver o porquê aqui da história. Versículo 5, por favor. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Quem já pescou aqui? História verdadeira. Qual foi o peixe que vocês pegaram? O tamanho? Lambari. O que mais vocês pegaram? Qual o maior peixe que vocês pegaram? Traíra, qual? Shark. Tá todo mundo, só um palmo, né? Só que vamos lá. Vocês foram pescar de dia ou de noite? De noite? Interessante. Eu já pesquei em mar e eu gosto de pescar no mar. E no mar, depende onde você está no mar, é um tipo de peixe. Depende da profundidade do mar, é outro tipo de peixe. Dependendo da hora, é outro tipo de peixe. Os peixes melhores, eles estão mais fáceis de pegar na hora que está caindo a noite, mas os melhores mesmo são na hora que está amanhecendo o dia. E a maioria dos peixes bons a gente pega durante a noite. A gente sempre ia pescar de noite. Tem um grupo lá do trabalho que a gente sempre ia pescar. E uma vez nós fomos pescar de dia. A gente não pegou nem gripe. Pegou nada. Nem mosquito não mordeu. Porque o sol quente de verão, o peixe não pega, não fez que o peixe fica lá embaixo ou lá na toca onde está fresquinho, ele vem mais à noite. E os peixes bons, os peixes mais caros, eles são noturnos, eles dormem durante o dia e eles saem à noite para comer. Então você vai pescar mais fácil na madrugada. E aqui nós vemos Simão Pedro falando para Jesus: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Eu consigo ouvir a frustração na fala de Pedro. Eu consigo ouvir a tristeza na fala de Pedro. Olha, eu trabalhei a noite inteira e não consegui pegar nada. Você já trabalhou muito e não ganhou? Eu também. Eu também. Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar no dia do meu aniversário. Era um sábado, tinha acabado de chegar aqui na América, meu primeiro aniversário aqui na América. Fui trabalhar, a Adriana estava trabalhando, ela trabalhava na empresa dela que trabalhava sábado, e eu fui trabalhar também no dia do meu aniversário. Trabalhei que nem um doido, ralei pra caramba, e o cara me deu um cano, não me pagou. Eu falei, puxa, trabalhei no sábado, no dia do meu aniversário, e ainda trabalhei de graça. Presentão. Eu fiquei feliz com isso? Quem ficaria feliz? Só que aqui ele trabalhou a noite inteira. Trabalhar de noite não é fácil. Só quem já trabalhou de noite sabe como é que é. Eu já trabalhei em turno também, de madrugada, e é pesado, é duro, é doído. E você trabalhar a noite inteira. E aqui era pescador. As redes não eram de nylon. As redes eram de corda fina. E a corda, quando molha, ela fica leve ou pesada? Nessa época não existia nylon, não existia plástico. As cordas eram ou seja, jogava e puxava aquela rede pesada. Vamos lá, não deu aqui não, vai para outro lugar e joga.
E puxa, quando puxa, nada, só sujeira, só lodo, só algas, e aí vai sujando e tem que limpar. Por isso de manhã estavam limpando as redes, e é algo pesado, é um trabalho pesado de jogar ela e de puxar aquela rede pesada e nada. Quantas vezes nós lutamos e nada. Não é falta de trabalhar, não é preguiça, não é. E aqui eles eram profissionais, eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam do trabalho que estavam fazendo, e trabalhar e nada. E quantas vezes na nossa vida a gente tenta, a gente faz, a gente procura fazer o certo e não dá certo. No casamento, às vezes você procura agradar e está desagradando, às vezes você é complicado, tenta fazer uma comida gostosa e acaba queimando, tenta fazer algo bacana e não gosta, e vai comprar uma roupa e não gosta daquela roupa, compra um perfume e fala, me deu alergia desse perfume, e é complicado, você tenta agradar e nada. Por filhos, complicado, às vezes você quer agradar os filhos e vice-versa, e na vida em si, quantas vezes a gente tenta, não é verdade? Aqui na América, quantas vezes a gente tenta trabalhar, tenta fazer, tenta juntar um dinheiro, mas não junta, não sobra, a coisa não funciona, não rende. E não é falta, de novo, não é falta de trabalhar, nem falta de experiência, de sabedoria, não é falta de orar. Quantas vezes já aconteceu contigo? Você ora e nada. E eu ouço a frustração em Pedro: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Quantas vezes você está com algum problema na família, algum problema de doença, e você ora, e a pessoa fala, você não está com fé, você está cheio de fé, você está orando, você está pedindo, você está clamando, você está chorando, e nada. Olha, eu lembro essa noite que nós pescamos, de dia, não deu nada, outra vez nós fomos de noite pescar, a gente não sabia, tudo amador, fomos na lua cheia pescar, verão, lua cheia, também nem mosquito não mordeu, já nada, não pegamos nada, e você volta para casa frustrado. Agora, uma coisa é você ir brincar de pescar, outra coisa é no trabalho, na responsabilidade. Imagina a cabeça de Pedro pensando, poxa, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que pescar, e tem coisas que estão fora do seu controle. Você sabe que tem peixe lá, você está fazendo de tudo para pescar e não funciona, está fora do seu controle. Você não tem o controle de trazer o peixe na rede, de trazer o peixe na sua isca, no seu anzol, está fora do seu controle, mas você faz de tudo e não funciona. Complicado, né? Eu não sei se já aconteceu isso contigo, ou foi só comigo, de ficar frustrado, de tentar, de fazer e nada, de orar e não funcionar. Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque Tu mandas, lançarei a rede. Porque Tu mandas, Senhor, eu lançarei a rede. É interessante que, qual era a profissão de Pedro? Pescador. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. O que é que tem a ver carpintaria com pescador? Nada. Pedro podia falar, Senhor, olha, o Senhor ensinou muito bem aqui, eu gostei do que o Senhor falou, o Senhor te conhece, é carpinteiro, bacana, eu te respeito, mas olha, quem entende de pesca aqui sou eu, desculpa, tá? É a mesma coisa se eu falar com a Iris, Iris, o cabelo está assim, do corte daquele shampoo, daquele creme e tal. O que eu sei de creme? Ela que é cabeleireira. O Iris, olha, é melhor você usar tal creme assim, na fulana, sabe? Porque aquela tinta número 53 não é tão boa, não. É melhor a 32. É que eu sei lá de tinta, não sei nada. Se falar de fio, pelo menos eu entendo, mas vou falar com a cabeleireira sobre... Cor de fio? Cor de fio eu entendo, mas cor de cabelo não. Nada. E agora eu vou falar para ela, olha, esse cabelo aí não ficou muito legal, se você fizesse assim, seria melhor. Ela vai olhar para mim, pastor, desculpa, mas que cabeleireira que sou eu.
Se eu entendo de fio, não entendo de cabelo, não, desculpa aí. Mas Pedro podia dar uma resposta dessa para Jesus. Jesus, desculpa, mas já trabalhei a noite inteira, eu sei que o que eu estou fazendo, eu sei que hoje não está para maré, não está para peixe. Já tentei de tudo e nada. Desculpa, mas eu estou indo para casa, vou descansar. E imagina na casa de Pedro, chegar ele depois da noite inteira de trabalho, com a mão vazia. Complicado, né? É igual você trabalhar a semana inteira esperando receber, chegar em casa de mão vazia. Olha, o cliente não pagou ainda. Pô, mas tem que pagar a conta, eu sei, mas o cliente não pagou. Pô, mas o chefe não pagou, o chefe atrasou. Pô, mas e agora as contas que tem que fazer? Hoje já é dia 1º de julho, tem que pagar o aluguel. E cadê? Não tem. Difícil, né? Complicado. Mas, porque tu mandas, Senhor, eu lançarei a rede. Obediência, humildade, tentar mais uma vez. Se eu fosse colocar um título nessa pregação, eu falar, tenta mais uma vez, joga mais uma vez a rede, tenta, não desiste não, tenta mais uma vez, não custa nada, já está aqui, já está no meio do mar, já está com a rede, já está no barco, tenta mais uma vez, não desista, não desista. Às vezes, mais uma vez, custa nada. E aí, versículo 6 vem. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Eles pescaram, foi muito peixe. E continua, vê lá, versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundava, quase se hundiram, de tanto, nem precisava de tanto, né? Nem precisava de tanto, era só uma meia dúzia de peixe, já funcionava, alguns quilos de peixe já funcionava, poxa vida, muito obrigado. Mas quando Jesus faz o milagre, ele faz milagre. Quando ele manda é muito. Quando ele faz é para mostrar que é milagre mesmo. E Deus me deu essa palavra. Eu estava orando lá no Brasil pela igreja. Senhor, essa igreja, Senhor, a gente está trabalhando tanto. Eu conheço tanta gente aqui, tanta gente bacana aqui na igreja, trabalhando, lutando com coração, afinco, tanta coisa. A gente faz, a gente tenta, a gente batalha. E eu fico, poxa vida, Senhor, o que está acontecendo com a tua igreja? E eu senti claramente, esse texto veio no meu coração e aquela voz falando comigo, o dia que eu quiser, eu faço aquela igreja transbordar. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Não para. Continua jogando a rede. Continua tentando. Continua pescando. A sua parte, você não pode parar. E eu falo para você, a sua parte você não pode parar. O seu trabalho você não pode, não desista, jogue mais uma vez a rede, porque Jesus falou, olha, na hora que eu quiser, vai transbordar aquela igreja, não vai caber gente, igual aqui, não cabia mais, chamaram outro barco, e os 2 barcos estavam quase afundando de tanto. E eu falo não apenas para essa igreja, mas falo para a sua vida, continua tentando, continua trabalhando, continua fazendo, seja fiel, porque quando Deus quiser, você vai ver o milagre dele, vai ser muito melhor do que você pensa. O que você pensa? Acho que Pedro aqui não pensou nada, né? Vou jogar a rede mais uma vez, vai sair nada. Quando puxou a rede, encheram-se os 2 barcos. Imagina na sua vida, você lutando, você trabalhando, você tentando economizar um dinheiro, e quando Jesus quisesse, olha, a partir de hoje, você vai ser mantenedor das missões. Está aí, ó. Quem gostaria disso? Amém. É você que vai manter as missões. Está aí, ó. Dinheiro da... Não, pastor, nem precisa, pastor. Deixa aqui o banco com as missões inteiras da igreja, da Missionary Church, de tudo que a gente faz aí. Porque Deus te abençoa. A bênção de Deus não é apenas para você, porque Pedro lançou a rede. E quando puxou, não foi só o barco dele que ficou cheio, não. Chamou os outros barcos. Ajuda aqui. E a bênção de Deus transborda tanto que vai até para as pessoas que estão ao seu lado. Quem aqui já plantou tomate? Tomate? Alguém já plantou tomate? Quem aqui tinha fruta na sua casa? Pé de fruta.
que vocês tinham de fruta? Vamos lá, vamos. O que vocês tinham de fruta? Qual? Goiaba, manga, coco, o que mais? Goiaba, abacate, manga. Quando começa a dar, você consegue consumir tudo sozinho? Não dá. Mas cai, apodrece no chão e você não consegue dar para o vizinho, dá para todo mundo. Pode pegar aqui, ó, e você dá para todo mundo e continua. É assim a bênção de Deus. E só que não é só naquela hora, não é só igual manga, goiaba, abacate e outras frutas demais, acerola. Quando a bênção de Deus vem, ela transborda para todos que estão à sua volta, no tempo certo. O segredo aqui é: não para de jogar a rede. Jesus mandou, continua jogando. Jesus mandou, continua trabalhando, continua fazendo. Mas já não deu nada. Olha, pastor, já tem anos que eu venho aqui na igreja, a gente ora, eu oro por isso e não funciona. Ora mais uma vez. Na minha família, pastor, já não adianta mais, acho que meu casamento já acabou, a situação está difícil. Tenta mais uma vez. Pastor, no meu trabalho, pastor, olha, aquele trabalho lá todo, não aguento mais aquele trabalho, não aguento mais isso, não aguento mais essa vida, eu queria mudar, eu queria fazer, mas eu não consigo. Tenta mais uma vez, joga a rede mais uma vez, porque quando Jesus quiser, vai transbordar, vai reboçar, não apenas no seu barco, mas de todos que estão à sua volta. Aleluia. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E continua: pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, porque eles sabiam, todos ali estavam pescando, e sabia que aquilo dali foi milagre indescritível. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de... Senhor, por favor, sai daqui, eu sou pecador, o Senhor é santo, é puro, eu não mereço ficar aqui perto de você não. Não tem medo não, rapaz. A partir de hoje eu vou mudar a sua profissão, vou mudar a sua vocação. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Você vai trabalhar não para pescar peixe, você vai trabalhar para pescar seres humanos. E continua, versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos lá, quanto é que está 1 quilo de peixe aí, em média? Salmão, quanto que está a libra de salmão? Alguém sabe? Alguém come salmão? 12 dólares. 10, 12 dólares por aí a libra de salmão. Se for wild, 12, se for farmer, 10 dólares. A libra é meio quilo de salmão. Quanto que pesa um salmão inteiro? Uns 4 quilos, umas 8 libras, uns 80 dólares, um salmão inteiro. Ok. A Bíblia, no outro texto, fala que foram peixes grandes. Então vamos lá. Vamos colocar aí, para fazer um cálculo mais rápido, 50 dólares. Vamos colocar mais barato, 50 dólares cada peixe. Digamos. Para encher um barco inteiro, quantos peixes? Para encher 2 barcos, quantos peixes? Quanto de dinheiro tinha ali? Você parou para pensar? Quanto de dinheiro que eles acabaram de pescar ali? Eles eram pescadores, a profissão deles era pescar, e agora eles receberam uma bolada de dinheiro com peixe. Eles poderiam vender aquele peixe, e se naquele dia o mar não estava para peixe, e tinha outros pescadores, ninguém tinha peixe. E agora eles eram os únicos fornecedores daquele monte de peixe. Quanto de dinheiro devia ter ali? Eu não sei exato, mas eu imagino que bastante.
E no último versículo fala: e eles, levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Volta lá no 11. Deixaram tudo e o seguiram. Eles entenderam que Jesus é mais importante que dinheiro. Eles entenderam que seguir a Jesus é mais importante que o trabalho. Eles entenderam que a fonte da prosperidade é Jesus. Eles entenderam que a solução dos problemas deles era Jesus. Eles entenderam que o mais importante não era o trabalho, não era o dinheiro, não era a profissão, não era a provisão. O mais importante era Jesus. Ele falou: não, espera aí, se esse homem fez isso, eu não vou ficar com isso, eu vou ficar com ele. E aí quantas pessoas trocam Jesus por um barco de peixe? Quantas pessoas trocam Jesus por um trabalho? Trocam Jesus por, pastor, tem que correr atrás, pastor, é América, pastor, tem que ganhar dinheiro. Eu entendo isso tudo, eu também trabalho, eu tenho que pagar minhas contas, eu sei como é que funciona, mas eu sei quem é o mais importante, eu sei de onde é a fonte da bênção, eu sei de quem vem, e quando eu pedir a Ele, eu sei que é dele que vem o que eu nem imagino que Ele pode me dar. Como eles aqui nunca imaginaram que eles iam pescar tanto assim, eu sei que se Deus quiser, Ele pode fazer, seja lá o que for na sua vida, seja lá qual for o problema que você está, Jesus, Ele tem plena capacidade de solucionar qualquer problema instantaneamente. Quando a gente entende isso, a gente não troca Jesus por nada. A gente não troca Jesus por nada. Quando você entende, não, peraí, é dele que vem o milagre? Quem eu prefiro, o milagre ou ele? Ele. Eu vou preferir o quê? É ele. E eu gostaria que nessa noite você pudesse, que a sua fé, como começou falando aqui em Hebreus capítulo 11, que a sua fé fosse a fé não apenas de solucionar o problema. Eu sei que cada um aqui tem um problema, como eu também tenho meus problemas. A Adriana não veio hoje, minha esposa não está bem de saúde. Tem meus problemas? Tem meus problemas. E eu tenho fé não apenas de saber que Jesus é capaz de solucionar meus problemas. Eu tenho fé não apenas de saber que se eu pedir, Ele pode dar. Eu tenho fé não apenas de saber que se Ele mandar jogar a rede, eu vou pescar milagrosamente. Eu tenho fé disso. Mas não apenas fé nos milagres. Eu tenho fé que eu sou amigo daquele que faz milagre. E o mais importante nessa noite, não quero me desfazer do problema que você tem, não quero fazer dele diminuir o problema, mas na verdade o que nós mais precisamos, o que eu e você mais precisamos, é ter um relacionamento íntimo de amizade com Jesus. Depois Jesus falou para os discípulos: olha, eu não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. É interessante você ter um amigo que é rico, um amigão, um amigaço, e você sabe que você que precisar. Só que essa comparação não é muito boa, porque tendo um amigo rico, você aproveitando, parece que você está se aproveitando dele. Só que Jesus, Ele não é apenas nosso amigo, mas Ele está dentro de nós, faz parte de nós, conhece nossos problemas. Ele espera que a gente peça, mas Ele já sabe, antes da gente pedir, Ele já sabe o que nós estamos precisando. E nessa noite eu não sei os detalhes, qual o problema que você tem, o que você veio aqui na igreja buscar, o que você tem orado há tanto tempo, o tanto que você tem pedido e tem pescado e tem lançado a rede e tem tentado. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Ele prometeu: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. Então Ele está aqui nessa noite.
E Ele é capaz, plenamente capaz de solucionar qualquer problema que você tenha. E não apenas solucionar qualquer problema que você tenha. Ele quer hoje falar: vem, segue-me. Você é capaz de deixar tudo para seguir Jesus? Você é capaz de deixar tudo para ser amigo de Jesus? Você é capaz de deixar tudo para ter um relacionamento com Jesus e entender, esse é o mais importante, entender que Ele é o mais importante. Não é dinheiro, não é trabalho, não é posição social, é saber que Ele, se eu estou com Ele, seja lá o que aconteça, Ele é capaz de solucionar tudo, qualquer situação. Eu gostaria de orar por você. Hoje é a reunião de oração, e eu gostaria de orar, incentivando a sua fé. Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que não existem, é a certeza daquilo que você não está vendo, saber que existe, saber que Jesus está no controle dessa situação, do teu problema, e a fé de que pedir: Senhor, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso, e aqui estou, mais uma vez, eu jogo a rede, mais uma vez estou pedindo, mais uma vez estou rogando: Senhor, por favor, Senhor, me ajuda nisso. E gostaria de convidar a se colocar de pé, e vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Amém, legal, ótimo. Aham. Ok. Aham. Amém. Vamos orar então. Vamos orar pela Adriana, que não está bem. Orar pelo Everton, que não está bem. E orar pelo filho do irmão Francisco. Rapaz, esqueci o nome do menino também. O Michael também. Oi? Joel, orar pelo Joel. Deus possa trabalhar ali, dar saúde em nome de... Mais alguém? Assim? Vamos orar. A Silvana? Vamos orar pela Silvana. Quem mais? Tem mais? Por você? Sua família? Amém? Vamos orar. Tem mais algum pedido de oração? Tem mais alguém? Então faz o seguinte, vem aqui na frente, vamos fazer uma roda, vamos orar juntos, amém?